Vocês lembram da série A Mesa? Quantos aqui lembram que ano passado nós tivemos a série A Mesa? Foi bênção, não foi? Eu lembro que a primeira vez que nós fizemos a série A Mesa, eu acho que eu tinha acabado de mudar e eu ainda tinha que reformar a minha casa. É uma lembrança muito boa que eu tenho, porque a gente combinou de sempre tirar fotos à mesa e tá mandando, né, postando, marcando a igreja. E a gente estava ali com a mesinha super improvisada, porque a casa estava toda destruída, só tinha aquele quarto que tinha alguma coisa intacta, né? Silvano, Oswaldo, a igreja toda estava lá nos ajudando e a gente estava tão feliz com a mesinha do Walmart que a gente comprou, com 4 cadeirinhas daquelas, né, que a gente usa lá em casa para fazer ali as festas, e a gente tirava foto ali tão feliz, tão alegre, e eu tenho certeza que esse foi um tempo que o Senhor escolheu para fazer grandes coisas na nossa igreja, e não vai ser diferente. Esse mês você vai ver grandes coisas através da mesa, da comunhão, você vai aprender, você vai crescer, e o Senhor vai falar muito mais com você. Amém? Então, eu acredito que nada melhor do que continuar essa série falando da mesa do Senhor. Essa mesa aqui, que a diaconisa prepara todo primeiro domingo do mês, né? Tem os pães, prepara com tanto carinho os vinhos. Vocês podem ver agora que a gente está melhorando as qualidades. Tem pão de verdade hoje. O suco de uva é de verdade. Então a gente está inspirando qualidade de vida, né? Que é o que nossa igreja inspira, qualidade de vida. Mas será que, apesar desses utensílios, dessa decoração tão rica, tão bonita, perceberam que eu comprei até as vasilhinhas douradas, né? Para a gente fazer a diferença, nós somos diferentes, né? Eu comprei dourado para parecer aquele tempo mesmo. Mas será que a gente tem vivido esse tempo, o momento da ceia, esse culto aqui? Será que a gente tem vivido isso realmente como deve ser? Nós temos vivido a essência dessa mesa. Nós temos vivido a essência daquilo que simboliza essa mesa. E uma pergunta que muitos têm: quem são os convidados a participar da ceia do Senhor? Você já teve dúvida aí no seu lugar de chegar na igreja e pensar: será que eu posso participar? Será que eu não posso participar? Eu preciso casar? Eu preciso estar solteiro? Como é que é isso? Eu preciso estar batizado? Nós vamos aprender sobre isso hoje. E como que eu devo me comportar? Se eu já fui convidado para a mesa do Senhor, agora como que eu devo me comportar a chegar lá? Quando você vai visitar alguém, quando você chama alguém, alguém te convida para ir da casa dela para jantar, para participar. E principalmente quando você não conhece, você quer se comportar da melhor forma, né? Você fica preocupado, como que vai ser ao chegar lá. E na mesa do Senhor? Como que nós devemos nos comportar ao chegar à mesa do Senhor? E eu quero estar com você hoje no capítulo 11 de 1 Coríntios. Você pode abrir 1 Coríntios 11. Nós vamos estar lendo a partir do capítulo 17. Eu vou dar uma saltada aqui no primeiro capítulo por 2 vezes, mas você pode permanecer aí, tá bom? E esse capítulo, Paulo inicia aqui instruindo a igreja que ficava localizada na cidade de Corinto. Ele começa lá desde do primeiro capítulo falando sobre como deveria ser a oração. E aqui no 17 ele começa a falar um pouquinho sobre como nós devemos nos comportar à mesa do Senhor. E ele inicia o capítulo, lá no capítulo 1, depois você lê em casa, você vai ver que ele inicia o capítulo elogiando, agradecendo, né? Está aparecendo até a sala do pastor, para quem já foi na office, já foi convocado para o escritório do pastor, ele nunca começa, né, te chamando a atenção, ele sempre começa te elogiando, te agradecendo, afinal você é bênção. Né? Então, Paulo aqui ele está elogiando, agradecendo, ele fala lá no primeiro versículo: eu elogio vocês,
por se lembrarem de mim em tudo que vocês fazem e também por se apegarem às tradições exatamente como eu transmiti a vocês, exatamente como eu ensinei. Ou seja, vocês estão seguindo o calendário do ano bonitinho, vocês estão fazendo cronograma toda semana. Muito bom, muito bem, vocês estão bem, ok? Mas quando Paulo chega no verso 17, as coisas começam a apertar, porque nós sempre podemos melhorar, não é verdade? Nós não somos perfeitos. Então, aqui ele começa a falar no verso 17. Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, ou seja, outras instruções, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês. E até certo ponto eu creio nisso. Verso 19. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidas quais entre vocês são aprovados. Eu, se eu fosse vocês, riscava esse versículo. Verso 19, ele diz: quando vocês se reúnem, não é para comer da ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Verso 22, será que vocês não têm onde comer, não têm casa para comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Com certeza não. Uau! Forte essa palavra. Ele começa aqui a repreender firmemente aquela igreja. E a primeira coisa que eu e você aprendemos aqui, que participar da mesa do Senhor, nós devemos prezar pela unidade. Ao chegar até aqui, ao pegar o pão e o vinho, antes eu preciso refletir se eu estou prezando pela unidade. O que eu tenho feito pela unidade da minha igreja? O que eu tenho feito para que a minha comunidade esteja cada vez mais unida, cada vez mais junta? A igreja de Coríntio, ela estava perdendo o foco dos cultos de ceia. Ao invés de priorizarem a unidade, eles estavam ali promovendo divisões. Ou seja, o que eles faziam? Tinha uma mesa que era só para os ricos, e uma mesa só para os pobres. Não vamos nos assentar, né? A gente não vai se misturar. Então, vamos dividir aqui por classe social. Vamos botar os mais ricos para cá, os mais poderosos. E vamos colocar aqui os pobres. Mas, essa, na verdade, não era o objetivo daquilo. A ceia era suposto ser todo mundo junto, ser uma mesa só. Eles estavam fazendo dos cultos de celebração da ressurreição um entretenimento. Não havia mais um compartilhar que simbolizava a igualdade de todos em Cristo Jesus. Os cristãos aqui estavam transformando um momento tão sagrado, tão singelo, em algo desrespeitoso, em algo que só trazia divisão por causa das suas atitudes egoístas. Faltava reverência no momento da ceia, no verso 18. E aí ele continua no verso 21, eu não vou ler novamente, os ricos aí chegavam primeiro. Aí eu fico imaginando, né? Porque, fala a verdade, os ricos têm um carro melhor que o nosso, né? É real. Aí eu fico imaginando que eles, apesar que eram carrocerias, deve que eles tinham as carrocerias mais fortes, as maiores, com certeza eles tinham os cavalos mais fortes. Eles eram mais ricos, eles tinham melhores condições. Então eles conseguiam chegar lá no local do templo, no local da festa, antes que os pobres. E você acha que eles esperavam? Eles não esperavam, não. A gente está com fome, vamos comer. Ninguém mandou eles atrasar, eles que comem depois. E aí,
o que acontecia? Eles comiam até se estafar. Eles não comiam preocupados assim, vamos deixar um pouquinho para eles, porque como eles são pobres, geralmente o rico, ele tem sempre uma comida de melhor qualidade. Eu não sei você, mas eu procuro ir no Aldi. Eu procuro ir no Aldi, porque é uma comida com um valor melhor, né? A gente quer economizar também, a gente tem sonhos. Mas você já viu aquela pessoa que só vai no Giant? Não sei nem falar o nome do mercado, né? Que só vai no Acme, né? Porque as coisas têm mais qualidade. Quando eu chego lá, eu percebo que as frutas são mais fresquinhas, Lawane. É uma realidade, né? Então, os ricos chegavam com essa comida de alta qualidade. E eles comiam sem se estafar e sem pensar em ninguém. Era um culto como hoje, irmã Silvana. Era um culto que cada grupo trouxe uma comidinha, que cada GPS hoje distribuiu e trouxe para aqui a comida. A gente tem uma galinhada deliciosa ali depois do culto, feijãozinho, tomate, milho verde, tudo de melhor qualidade. Isso foi possível porque essa igreja tem unidade. Isso foi possível porque nós estamos trabalhando junto para que esse momento seja um momento de comunhão oferecido ao Senhor. Mas, no capítulo 11 de 1 Coríntios, o povo estava negligenciando esse momento. Eles perderam o propósito, ao ponto do pastor apóstolo Paulo ter que cortar, Leandro, o lanchinho. Ele falou, não, está uma bagunça, vocês estão brigando por causa de comida, vocês não entram em concordância, um leva mais, outro leva menos, outro come mais, outro come menos. Vocês não estão conseguindo fazer um lanche na ceia do Senhor, ao invés de trazer glória para o Senhor, isso aqui está desmerecendo o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos parar, nós vamos cortar, não vai ter mais lanchinho depois do culto. E na época, o nosso é depois, não estou falando depois, mas na época o deles eram antes. Por que era antes? Porque era a mesa, igualzinho. Nossa, a diaconisa Michele ia amar. Porque era a mesa posta, diaconisa, era tudo na mesa, sabe? Eles traziam, colocavam ali cada um a sua comida e eles compartilhavam. Mas esse momento não deveria só chegar para comer. Não deveria chegar só para mostrar a melhor roupa. Não, ele não é aquela questão, é só na igreja que eu vou, então eu uso minhas roupas lá. Não. Era um momento onde deveria começar com louvor, com oração. Aí comia mais um pouquinho, tinha mais um louvor, tinha uma palavra, tinha adoração, porque ele não era sobre só alimentar o físico, era sobre alimentar também o espiritual ali naquele lugar. Mas eles não estavam conseguindo fazer isso. Eles iam direto só para comer mesmo, e na hora de participar da ceia, cada um já estava participando da sua sozinho. Hoje eu fiquei sabendo que tem irmãos que levam a ceia para tomar em casa. Achei interessante. Porque o irmão está com uma boa intenção, ele não quer ficar sem participar da mesa da ceia. Por isso que nós agora vamos sempre fazer um momento da ceia antes do culto para aqueles que estão servindo. Isso não é maravilhoso? Aquele que está servindo lá na salinha não pode estar aqui participando. Aí ele leva para casa, por quê? Porque ele quer participar. Não está errado, a intenção é boa. Mas isso é suposto a gente fazer como igreja, fazer juntos. Então o Senhor tem nos incomodado a voltar a essa essência. A pandemia trouxe para a gente um pouquinho de comodidade, mas agora é hora de voltar. Vamos participar junto, vamos ter um vinho com mais qualidade, né? E vamos também cuidar de você que vai estar lá atrás servindo, não vai poder estar aqui. A mídia está sempre ali servindo, não pode estar aqui o louvor. Então nós vamos fazer isso antes. Por quê? Porque agrada o Senhor. E tudo que agrada ao Senhor nós queremos fazer nessa igreja. Amém? Porque nós somos uma igreja que inspira qualidade de vida em Cristo Jesus. Essa igreja aqui, ela nasceu para dar glória ao Senhor. Essa igreja aqui não nasceu para as coisas acontecerem da forma que eu quero. As coisas aqui, ela deve sempre reverenciar o nome do Senhor Jesus. Essa vai ser a diferencial da nossa igreja. Não que não tenha outras igrejas que não façam isso, mas aqui nós estamos com uma bandeira fincada e é responsabilidade nossa representar bem na região que nós estamos. E eu acho muito interessante, voltando um pouquinho no verso 19, que ele fala assim:
Pois é necessário que haja advertência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Paulo aqui ele está aproveitando a atitude para analisar a maturidade espiritual de cada um. Para matar? Para tirar? Não. Para poder deixar a pessoa viver o processo. Às vezes é necessário, eu e você, viver um pouquinho do processo para a gente poder chegar a uma maturidade para que o Deus possa confiar mais nas minhas mãos e nas suas mãos. Porque senão você vai estar fazendo algo que você não está reverenciando. Por culpa sua, não. Por culpa, às vezes, até minha, do pastor, que coloca você muito rápido lá onde você ainda não deveria estar. Né? Talvez por necessidade da igreja, algo assim. Ou porque nós também não somos perfeitos e queremos fazer o melhor do Senhor e sai pulando algumas fases. A gente também faz isso, a gente não é perfeito. Mas eu sei que eu tenho uma igreja que me ama, que me perdoa e que está me ajudando nessa caminhada a crescer cada vez mais. E nós vamos melhorar para fazer para o Senhor. Por quê? Eu percebo que Deus, irmã Jamile, Ele não faz acepção de pessoas, mas Deus, Ele sim seleciona os que têm um caráter aprovado para confiar a missão dEle na terra. É necessário para que seja bem representado o reino. E a segunda coisa que eu quero ver com você nessa mensagem, que eu aprendo aqui, é que nós devemos ter isso, reverência na mesa do Senhor. Olha para você ver o verso 23, como diz. Vou ler até o 26. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, no verso 25, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Então, não é como muitos acreditam, que na hora que você pega esse pãozinho, você come, ele virou ali o corpo de Cristo em carne, não. Não é que esse vinho aí, ele realmente se transforma em sangue milagrosamente quando você participa, não. É representando, é uma representação, né? É uma lembrança para que a gente nunca esqueça. Então, quando a gente faz isso aqui, eu e você, automaticamente, ao participar, nós estamos proclamando a volta de Jesus. Nós estamos dizendo: Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Eu estou pronta, eu anseio pela sua volta. Quanta coisa apenas ao participar desse pão fala ao coração do Senhor Jesus. E Paulo, ele está aqui dizendo para nós, não é apenas um ritual vazio, não é uma reunião para a gente se divertir, tudo bem se divertir, comer bem, não tem problema, mas esse não é o objetivo. A mesa do Senhor tem um propósito maior, é um propósito de estarmos juntos, é um propósito de relembrarmos o sacrifício de Jesus, é um memorial de proclamação da morte de Cristo até que Ele venha. Aleluias! O pão e o cálice têm um significado de mais alta importância. Então eu devo ter reverência ao segurar, ao tomar. Representa o corpo e o sangue de Cristo. As refeições aqui deveriam ser feitas acompanhadas disso, dessa convicção, dessa mente, desse conhecimento. De hinos que exaltavam o nome do Senhor. Por isso que essa igreja preza, não por hinos que enchem o meu ego, mas por hinos que exaltam o nome do Senhor, por cânticos que exaltam o nome do Senhor. Participavam dali da mesa de forma distraído, sem reverência nenhuma. Vamos comer, né? É um entretenimento ali, sem fé,
sem nenhuma conexão com o sacrifício de Jesus, sem trazer à memória o sacrifício, quanto sangue foi derramado, quanta dor, quanto sofrimento. Como que Jesus teve que negar a si mesmo? Ele desceu da sua própria glória para vir aqui morrer por mim e por você. Quem sou eu? E será que eu não posso me conectar a Ele? Pelo menos nesse momento da ceia, me reverenciar? As nossas reuniões não podem ser só um costume. A Santa Ceia não pode ser só um costume, não. A Santa Ceia é um momento sagrado onde eu e você devemos ter temor diante dela. E desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo, que às vezes eu gosto de chamar pastor Paulo, que ele também estava pastoreando várias igrejas, assim eu me identifico mais. Porque apostolado está muito longe, tem que crescer muito, tem que aprender muito. A igreja aqui, ela está trazendo tanto desgosto, a igreja de Corinto, para o apóstolo Paulo, com essas divisões, com essa briga, com essa parcialidade. Você vê que ele é um pastor que está ali, de um lado para o outro, tentando conduzir a igreja da melhor forma. Não é aqui, o caminho é esse. Ele se preocupava com os mínimos detalhes. Por quê? Não é porque era para ele, não é porque ele queria pegar no pé da galera, não. É porque ele sabia que ele estava servindo. Ele sabia diante de quem ele teria que prestar conta, porque por causa daquele povo, daquela igreja, e ele não queria ser negligente. Então, por mais que as pessoas, porque o povo aqui não estava gostando, o pessoal aqui não estava feliz com Paulo, tanto que se você ler no verso 10 de 1 Coríntios no capítulo 1, se você quiser anotar para você ler depois, no verso 10 a 12, ele diz assim: irmãos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vê, Paulo está em nome de Jesus. Ele ficava desesperado ao ele ver que a igreja não estava se submetendo ao senhorio do Senhor de verdade. Suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé que há desavença entre vocês. Com isso, quero dizer que entre vocês, alguns afirmam eu sou de Paulo, outros afirmam eu sou de Apolo, outros afirmam eu sou de Cefás e ainda eu sou de Cristo. O que é isso aqui? Parcialidade. A gente começa a criar partidos. Não, eu gosto da diaconisa Michele, que ela está sempre montando as mesas para nós. Não, eu gosto da irmã Jamile, porque o Max assa costela no latão. Não, eu gosto dos jovens, porque a galera é legal, né? Eu gosto do Leandro, que o Leandro lidera o jovem. Eu sou jovem, meu espírito é jovem. O povo começa a criar uma preferência e esquecer de quem realmente precisava ser adorado, de quem realmente precisava ser exaltado. E aí, eles começam a brigar entre eles. E o que mais me chama a atenção aqui é que no finalzinho do verso 12 diz, alguns diziam, eu sou de Cristo. Não, eu não sou de Paulo, eu não sirvo Apolo, eu não obedeço Michele, não obedeço Jamile, não obedeço Leandro, não obedeço ninguém, eu sou de Jesus. Quem fala comigo é Jesus. Eu caminho debaixo da autoridade é do Cristo. Para mim, esses aqui eram os piores. Esses aqui eram os piores, porque eles não aprenderam a estar debaixo de autoridade de ninguém. E eles queriam, na verdade, fazer as coisas do seu jeito. Vamos continuar, né? Não, vamos continuar, senão próxima vez eu não consigo subir aqui e me pregar. Mas isso não é a nossa igreja, nós não somos assim. Eu estou usando esses exemplos assim, porque tem outras pessoas que vão ouvir na online, né, Michele, talvez. Não no Brasil, o povo do Brasil também não é assim. Sei lá, a internet, ela alcança. Ela vai alcançar alguém que precisa entender isso daqui. Mas o que nós podemos aprender aqui para nós não errar?
para que a gente não faça o mesmo. A gente aprende que reverência não é só silêncio, reverência não é só postura. Gostaram da minha blusa hoje? Não está impondo postura, não impondo respeito? Hã? Não, não é só sobre isso. É um coração quebrantado que honra o sacrifício de Jesus. É com uma vida alinhada ao Evangelho. Paulo aqui, ele está ensinando tudo que está aqui. Então, o que o povo deveria fazer? Ler e falar, não, Paulo está certo, a gente precisa melhorar. Está na palavra, está aqui, não é o Paulo, não. Ele está só nos instruindo. Ele está querendo tirar de nós a nossa cegueira espiritual para que a gente possa viver a abundância no Espírito de Deus. Aleluias! E a terceira coisa que eu aprendo aqui, no verso 27, que eu quero ver com você, é que na mesa do Senhor nós precisamos zelar pelo temor. Diz ele no verso 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, ele fala no verso 28, examine-se cada um a si mesmo. Então, não é eu apontando, não é você apontando, não. É eu mesmo, vou olhar para mim assim, como o pastor disse da última vez, vou olhar no espelho assim e falar, pelo amor de Deus, melhora. Está ruim. E ele continua dizendo, coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Quem bebe sem trazer a memória, nossa, eu estou aqui, Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador, Pai, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu preciso melhorar. Pai, me perdoa. Me cobre aqui agora com teu sangue, porque eu quero participar dessa ceia. É isso, discernir, é refletir, trazer à memória esse momento, trazer à memória que sim, eu sou pecador e preciso melhorar. Verso 30, ele continua dizendo, por isso, não há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormem. O que ele está falando aqui? Ele está falando muito de vocês aí em Corinto, estão doentes fisicamente, porque estão participando de forma errônea da ceia da mesa. Muitos de vocês estão passando por dificuldades, uns já até morreram, já não tiveram tempo nem de reconciliar, de consertar. Vocês querem viver o mesmo? Muitos estavam nesse nível, doente por falta de discernimento das coisas espirituais, participando da mesa indignamente. Eu não quero ficar doente por estar falhando nessa área, por sentar aqui nessa mesa com Jesus e participar sem mim examinar antes. E eu tenho certeza que você não, e nós vamos fazer isso junto hoje, nessa noite. Ele continua no versículo 31, mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Por isso nós vamos fazer isso hoje juntos. Porque se a gente se a gente examina o Senhor, Ele traz a sua misericórdia sobre a igreja. Verso 32, contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Ao participar da ceia, indignamente traz julgamento sobre mim e sobre você. Paulo, ele está aqui e chama nós, a igreja de Corinto e a nossa igreja aqui hoje, a uma alta avaliação. Ele adverte que doenças e mortes ocorreriam por falta de reverência. Todos podem ter acesso à mesa do Senhor. Não tem essa pessoa que não pode ter acesso do Senhor, mas através do conhecimento,
de quem é Jesus, através de conhecer, reconhecer Ele como único, suficiente Salvador, através de se arrepender dos pecados, através de se batizar, passar pelos batismos das águas, através de consertar uma situação que você está vivendo de adultério. Eu estou aqui, o pastor está aqui, a gente quer ajudar você a alinhar a sua vida e viver o melhor de Deus e para você poder fazer parte dessa mesa sem receio. Glória a Deus. E Jesus aqui, ele não está exigindo que a gente seja perfeito, mas é um dever de cada um de nós examinar o seu próprio estado, o seu próprio coração, as suas próprias atitudes. Veja o verso 11, já estou quase terminando no capítulo 11, verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, que é o que nós vamos fazer hoje juntos, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reuniram, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês. Você percebe que tem coisas que é necessário a gente conversar lá no escritório com o pastor. Tem coisas que é necessário eu e você conversar lá na mesa, lá em casa. Por quê? Porque a gente não está aqui para te matar. Ninguém quer matar uma ovelha. A gente não quer matar as almas. A gente quer ajudar para que a gente possa viver cada vez mais glorificando o nome do Senhor. Então, Paulo, ele está aqui, é necessário sim que eu e você se importe com esse momento. Se tiverem com fome, vai, come lá em casa um pãozinho antes, faz aquela forradinha no estômago, porque a ceia não é para ninguém se estafar, a ceia é para adoração, ela não satisfaz necessidades físicas. A ceia ela deve ser celebrada com ordem, respeito, decência e amor ao próximo. Você sabia que a gente hoje participa da ceia dessa forma compacta? Me ajuda com o meu microfone, gente. Eu estou aqui continuando, mas o meu microfone está muito ruim. Eu estou aqui relembrando, antes eles participavam na mesma posta, todo mundo numa mesa só. Hoje é dessa forma aqui, só um pãozinho, uma tacinha, por causa da confusão do povo. Porque eles não conseguiram administrar esse momento de comunhão, então Paulo foi fazendo esse momento ficar mais compacto. A igreja veio fazendo isso ficar mais compacto. Era para estar aqui uma mesa longa, para a gente poder participar junto desse momento. A gente cantando uma só voz, um só som, uma só alma, um só espírito para o Senhor. Mas por causa disso, às vezes é preciso que os líderes vão diminuindo, tirando algumas coisas, mudando, renovando a mente. Para quê? Para funcionar. É melhor estar mais simples do que estar bonito demais e a gente só deixando de glorificar o Senhor. É melhor estar mais simples do que ter muita confusão e o nome do Senhor não ser glorificado. Meu Deus! A partir de hoje só vai ter jantão aqui nessa ceia, só vai ter janta top. Ninguém vai mais reclamar de fazer um lanchinho, né, irmã? Ninguém vai mais reclamar de compartilhar 10, 20 dólares para poder celebrar o Senhor, porque você não faz para encher a mim, nem para encher a essa barriguinha da igreja, não. Você faz porque é vontade do Senhor que a gente tenha esse momento de comunhão. Ele fica feliz, ele se assenta à mesa conosco. Quando a gente está ali atrás conversando, é por isso que a gente sempre pede, ao sair, procura falar do que foi falado nesse culto. Não começa a falar da novela da Globo, não começa a falar da política, não começa você a falar da notícia ruim que aconteceu, da situação do Brasil. Não, a mensagem foi uma bênção. Começa a falar coisas boas. Começa a falar, nossa, elogia sua irmã, nossa, como você está bonita hoje. Comece a falar coisas boas, para que esse momento venha glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes a gente participa disso tudo aqui e quando chega ali na cantina a gente não tem sabedoria para falar com o nosso irmão e ele sai daqui ferido. Porque eu e você não tivemos sabedoria para falar. Então a nossa boca
como nós aprendemos no retiro, ela é bênção. Dela sai, cada palavra que sai da minha boca e da sua boca é uma palavra profética. Pensando você nela, refletindo ou não, que às vezes a gente deixa sair palavras sem pensar, ela é uma palavra profética. Então, para a gente terminar, para a gente poder participar juntos das ceias, eu quero só relembrar para você ir refletindo. Nós devemos buscar reconciliar antes de participar da ceia. Se você está aqui hoje, você teve um problema com alguém, está chateado, precisa perdoar alguém, talvez essa pessoa não está aqui. Se ela estiver aqui, no momento que a gente for refletir, vai ter essa pessoa, não precisa falar nada, dá um abraço, porque eu tenho certeza que ela já liberou para você. Mas dá um abraço. Não porque ela merece, mas porque você decidiu viver de forma diferente este evangelho. Agora, se a pessoa não está aqui, ora no seu coração. Fala, Senhor, quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer, Pai, é mandar uma mensagem para aquela pessoa e falar para ela que eu libero perdão, que não tem nada mais. Não estou dizendo que você não pode participar se a pessoa não estiver aqui, entendeu? Você tem que ser consciente, entregar para o Senhor. Segundo, toda celebração deve refletir temor e honra a Deus. Nós devemos estar aqui com reverência. Nós devemos estar aqui com o coração conectado ao Senhor, ao sacrifício de Cristo. A gente deve se autoexaminar, confessar, porque aqui acontece uma renovação espiritual na minha vida e na sua vida. Mas eu e você precisamos ter fé diferente da igreja de Corinto. Nós precisamos ter uma fé em ação, uma fé que age, uma fé que faz, não uma fé que só vive costumes. A ceia, ela nos lembra a morte de Jesus, ela aponta para o retorno dele. Eu quero muito subir com ele quando ele voltar. Esse é um chamado à evangelização, participar da ceia. Isso significa que eu e você não vamos hoje participar dessa ceia levianamente. Nós não vamos mais participar desse momento de ceia de qualquer maneira. Não é sobre sermos perfeitos, mas é sobre sermos honestos diante de Deus. Então eu e você hoje vamos ser honestos diante de Deus. Talvez você esteja carregando algumas mágoas com você, que isso talvez até venha na sua memória assim, nossa, será que eu estou com tanta mágoa no meu coração, deveria participar da ceia assim? Talvez você está tendo sabia que às vezes a gente tem pecados ocultos, pecados escondidos? Pecados que há muito tempo nós cometemos, mas nós nunca confessamos diante do Senhor? Confesse ao Senhor. Pai, se tem algum pecado oculto que eu não estou sabendo, que eu não me lembro, que eu não pedi perdão por ele, eu te peço perdão hoje. Em nome de Jesus. Porque ele ainda estende a mão sobre mim, sobre você. Uma aliança. Há uma aliança de reconciliação sobre a minha vida e a sua vida. É isso que foi pago ali na cruz. É isso que esse pão e esse cálice relembra. O preço que clama por transformação. O preço que Jesus pagou por mim e por você é um preço que clama por transformação. Então não endureça o seu coração nessa noite. Não se esconda por trás de nenhuma das desculpas. O sangue de Jesus foi derramado e ele é o mesmo. Ele pode me limpar, ele pode te limpar hoje. Você acredita nisso? Você pode ficar de pé? Se você sente que precisa se reconciliar com Deus hoje, eu quero que você feche os olhos no seu lugar agora. Eu não vou te chamar à frente hoje, mas eu quero que aí no seu lugar, você sabe por que eu não vou te chamar à frente? Porque eu vou chamar à frente, vai vir os gatos pingados, 4, 5 e aí eu não quero. Porque eu quero que todos nós sejamos honestos diante do Senhor hoje. A mesa do Senhor está posta. Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse momento. Os irmãos vão vir aqui à frente, o Leandro e os diáconos que foram designados para esse momento hoje, eles vão estar orando por esse momento.
E o Senhor vai estar aqui conosco. Enquanto eles fazem isso, enquanto eles vêm, enquanto eles estão orando, estão abençoando, eu e você vamos orar também. Amém? Então feche os seus olhos. Quero todo mundo de olho fechado, menos os diáconos que vão orar, que vão estar servindo. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia, Pai. Eu te agradeço por cada vida aqui representada, Pai. Pai, que ao participar desse momento hoje, que nós sejamos perdoados das nossas falhas, que nós sejamos perdoados dos nossos pecados, Pai. Pai, nós cremos que aqui está representando o Teu sangue, o Teu corpo, Pai. Pai, que ao participar desse momento, nós sejamos completamente lavados, que nós possamos ficar como uma neve branca, Senhor Jesus, limpa, diante da Tua presença hoje, Pai, que nenhum mal, Pai, que nada venha, que nenhuma doença, Pai, que nenhum juízo venha sobre a Sua igreja hoje, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, que o Cordeiro Santo nos represente, que o Cordeiro Santo entre na nossa frente, para que o Senhor possa ver somente pureza, para que o Senhor possa ver somente perfeição, para que só possa ver uma igreja remida, uma igreja lavada, uma igreja santa, uma igreja digna de poder participar da Tua mesa, Paizinho amado. Agora nesse momento pede perdão para Ele. Pai, me perdoa. Pai, eu sou tão falha, eu vivo tentando acertar, mas mesmo como Paulo dizia, mesmo tentando acertar, às vezes eu erro, eu tento fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal, Senhor. Eu não sou digna, Pai. Pai, se tem algo lá no meu passado que eu fiz, se tem alguém magoado comigo, que talvez eu nem sei que a pessoa está chateada comigo, Pai, me perdoa, me revela, porque eu quero reconciliar. Pai, hoje talvez eu não estou tão bem, eu tenho mágoas no meu coração, eu tenho rancores e eu entrego diante de Ti hoje, Pai. Pai, eu entrego ao Senhor a minha vida, o meu coração é Teu, Pai. Pai, me perdoa, me lava, Senhor Jesus. Se você tem alguém aqui nessa noite que você gostaria de dar um abraço, reconhecendo que talvez você tenha falhado com ela, eu quero te convidar a fazer isso.